me conta como que vocês pensam nesses autores, né? Existe toda uma elaboração, logicamente. Conta só um pouquinho de como começa essa trajetória para chegar, para falar assim, então, esse livro vai ser um livro de sucesso. Vocês fazem uma pesquisa antes? Conta um pouquinho, por Tá. favor. Como é que geralmente a gente fica muito ligado em tendências, né? Então assim, é, e aí a partir dessas tendências a gente vai atrás dos autores. A editora Gente adora autores nacionais. Por quê? Porque os autores nacionais eles entendem efetivamente a dor desse leitor. Então a gente procura sempre trazer autores nacionais. A gente publica livro tradução também, mas hoje 99% são autores nacionais. E aí o que a gente faz? A gente pega esse autor e trabalha muito com ele para ele não só fazer um livro para ajudar as pessoas, mas também para ele ter uma visibilidade. E aqui o mercado editorial ele é dominado por homens, né? Nós mulheres estamos aí sempre na busca de termos o nosso espaço. E como é para você, né, uma mulher empreendedora, já está no mercado há muitos anos, como que foi essa trajetória de, né, de falar assim, gente, eu também sei empreender, eu também tenho as minhas ideias, eu também coloco em práticas para um mercado tão dominado por homens. Mas essa história é uma história que ela começou lá atrás. Eu fui presidente da Câmara Brasileira do Livro. Então, ser presidente da Câmara Brasileira do Livro, a gente vai representar o mercado editorial fora do país, dentro de todos os estados. Então, assim, eu abri a feira. Então, primeiro eu falava, depois era o prefeito, depois era o governador. Quando o país era homenageado, tipo Chile, então, assim, eu falava, depois o ministro da Cultura, o presidente do Brasil, falava, depois era a Bachelet que falava. Entendi. Então, era assim. Então, é uma posição muito importante dentro do mercado editorial. Depois de 60 anos de Câmara Brasileira do Livro, eu fui a primeira mulher que assumiu a presidência. Então, eu posso falar para vocês, se tem alguma coisa que a gente tem que batalhar mesmo, é por essa posição. E de destaque, de protagonismo. Por quê? Porque foi o momento da Câmara Brasileira do Livro que mais contemplou a cadeia do livro como um todo. Então, eu trouxe bibliotecários, câmaras regionais. Então, assim, a mulher ela tem uma sensibilidade e acho que assim, se a gente tem que lutar por essa posição de destaque para a mulher, porque ela tem uma visão geral e ela consegue aglutinar todas as qualidades e virtudes do ser humano. Exatamente, porque nós somos multitask, né? A gente cuida da família, Exatamente. Cuida dos filhos. A Roseli chegou aqui, ela já viu toda a dinâmica do lugar, porque nós estamos aqui sentadas, né? Mas existem várias outras coisas acontecendo ao redor. Então a gente cuida da família, a gente, né? Cuida da empresa, cuidamos do marido, temos que cuidar de nós mesmas. E aí, quando você vai numa posição como essa, né, que é uma posição super importante, você tem que trazer toda a sua bagagem, né, até para poder, entre aspas, minimizar todo aquele efeito que as pessoas podem pensar assim, ai, mas será que ela dá conta? Né? Mas a gente dá conta, né? E isso é muito importante. E é uma coisa que a gente preza muito até na Casa das Empreendedoras, a valorização nossa como mulheres, a nossa conexão, e aí eu não canso de falar aqui, porque a Casa das Empreendedoras é um projeto que nós queremos sempre somar,
não dividir, né? Nós estamos para somar, para darmos umas mãos para as outras. E quando a gente vê exemplo de você, né, que passou por todo esse processo, né, de ser a primeira mulher a estar nesse cargo tão importante, eu acho que isso só faz a gente gerar mais e mais conexão para nós mesmos falarmos assim, nós conseguimos fazer isso e podemos muito mais do que aquilo, muito mais do que a gente já tem. Então é uma caminhada de mãos dadas, né? Isso incentiva muito as mulheres, né? Isso incentiva. Agora eu queria, falando de mulher e falando do empreendedorismo feminino, qual que é o percentual de mulheres que autoras, né, que estão lançando um livro? Como que é isso dentro do mercado? É absolutamente desigual, né? Assim, a gente vê que as mulheres elas vêm ao longo desses últimos anos num processo de assumir mais esse empoderamento, de assumir mais esse protagonismo, mas elas ainda têm que trabalhar muito. E acho que, da mesma forma como existe a confraria dos homens, tem que existir esse movimento de sororidade das mulheres, porque mulher tem que ajudar mulher, sim. Mulher tem que dar a mão para outra mulher, e acho que isso vai tornar cada vez mais esse movimento perene, forte, positivo, sabe? Exatamente, exatamente. Hoje as pessoas estão muito conectadas, né, no iPad. As pessoas estão muito conectadas na internet. Tudo acontece muito rápido. É o Instagram acontecendo rápido, é tudo muito rápido. O público mudou, o público atual de hoje, né? Porque antigamente as pessoas liam mais livros do que hoje em dia, ou não? Roseli, me conta. Eu acho que o hábito de leitura mudou, né? Assim, o jovem, ele veio para quebrar um monte de coisas que a gente acreditava. Então, assim, o Kindle cresceu. Eu acho que no Brasil, pelo menos na época da pandemia, dentro da editora, cresceu 300%. Assim, porque era mínimo. E o que a gente fez? Na época da pandemia, a gente promoveu muito e-book, sabe? Assim, a gente promoveu demais. Por quê? Era o jeito que a gente podia ajudar a pessoa que estava passando por aquilo. Então, assim, é muito legal, sim, esse movimento das redes sociais, porque o pessoal dá para estar mais visível através das redes sociais. Sim. E esse hábito de leitura, ele vem mudando. Por exemplo, um jovem não aguenta textos longos, mas ele consegue ler textos mais curtos, mais condensados, né? Então, o que eu falo com meus autores? Não perca a oportunidade de se comunicar por redes sociais e não perca a oportunidade de ter textos mais curtos, mudando um pouco esse status do leitor, né? Entendi, perfeitamente. E aí, Roseli, você falou de pandemia, né? A pandemia, quando a gente fala na pandemia, a gente pensa assim, poxa, todo mundo sabe da história da pandemia, porque todo mundo praticamente teve que se reinventar. Isso. Infelizmente, muitas pessoas, né? Muitas empresas quebraram, muitos casais se separaram, mas também teve muitas coisas que a gente pode falar assim, poxa, eu aprendi a dar mais valor para algumas coisas, de ter tempo para você, de você realmente se conectar. E eu acho que o livro tem muito a ver com isso, né? Porque quando você está lendo um livro, você tira aquele tempo para você. E hoje em dia, com a vida tão corrida que a gente leva, às vezes a gente esquece de tirar esse tempinho assim para a gente, né? Para a gente poder ter aquele conhecimento, de ler algo sobre outras pessoas, né? Porque muitas das vezes é muito sobre a gente, né? E você ter esse tempo de aprender com o outro é muito importante. E eu acho que a pandemia
ela trouxe essa visão também da gente poder se entender e poder também entender os outros e reinventar. E como que foi esse reinventar? Você já falou do e-book, né? Que foi uma outra maneira de reinventar, mas teve alguma outra coisa assim que vocês fizeram, assim, pensar assim, poxa, vamos ativar, não sei, alguma estratégia de marketing, agora realmente falando, sabe, para a empresa, né? Porque muita coisa fechou, né? Restaurantes, os deliveries total sobreviveram, né? Mas como foi isso? Bom, veio a pandemia, o que aconteceu? A primeira resolução que foi mandar todo mundo para casa e depois ver como é que a gente ia trabalhar em home office, porque determinadas áreas foi fácil, mas determinadas áreas não estavam preparadas dentro da minha empresa. E a gente praticamente ficou de mãos atadas, porque as livrarias fecharam, né? E aí o que aconteceu? Eu pensei, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Eu convoquei todos os autores, a gente começou a fazer live 2 vezes por dia, às vezes 3 vezes por dia. Pensei, eu posso ajudar do seguinte jeito, colocando meus autores para falar de cada situação, para servir as pessoas que estavam desesperadas nessa época de pandemia. Sim. Então a gente se reinventou através disso, colocando a carinha para bater, sabe? E mostrando a carinha, para que a gente veio. E foi lindo, porque a gente fez campanhas de e-book a R$ 1,99. Então, naquele dia estava R$ 1,99. As pessoas, através de livro, elas conseguem refletir e se nutrir para dar algum passo. Então, acho que foram 3 meses de live, 2 vezes por dia. Foi ótimo, maravilhoso. Os autores viam aquele movimento, então eles também faziam um movimento. Eles também ficavam mais engajados, né? Então, isso foi estratégia de marketing? Foi. Mas foi como é que a gente conseguiria conectar com o ser humano que estava do outro lado. Sim. Porque eu acho que a pandemia mostrou isso para a gente, que ser humano é muito bom. Ser humano é a coisa melhor do mundo, não existe coisa mais legal do mundo que essa conexão. E foi incrível, porque a empresa, mesmo perdendo 1 mês inteiro de faturamento, a gente conseguiu ter um crescimento de 30% dentro daquele ano de 2020, sendo que muitas editoras, muitas livrarias sumiram, né, do mapa. Então, eu acho que o grande segredo é o seguinte, não ficar parado e pensar muito em gente. Como é que eu posso ajudar o outro, né? Exatamente. Isso faz parte do propósito, né? Faz parte do nosso propósito. Exatamente, do propósito. E também o nome já fala tudo, né? Que a editora é gente.